A ideia da caligrafia é que cada ferramenta que você utilizar, ela vai dar uma expressão diferente de resultado. Então, praticamente não existe limitação de material. Se a gente for pegar, por exemplo, os alfabetos feitos com ferramenta de ponta chata, a gente pode ir desde cálamo, que é uma ferramenta de bambu feita artesanalmente, até pincéis usados na construção civil, por exemplo. Talvez o material mais fácil sejam os marcadores, né, que são esses daqui alguns exemplos, que existem de vários tamanhos, várias cores, e por ser um material que tem a ponta rígida, ele é mais fácil porque você não precisa se preocupar tanto com a pressão e com a leveza que você coloca na hora de executar os traços das letras. Geralmente, quando a gente vai fazer a caligrafia, principalmente para quem está começando, é sempre interessante a gente fazer uma grid para delimitar o tamanho das letras que a gente está fazendo. E aí a gente usa como base a própria ponta da ferramenta para delimitar esses tamanhos. Então, a gente divide as letras em 3 partes, basicamente, que é a altura de X, que é a parte das letras minúsculas, como o A, o próprio X, o I, por exemplo. E aí, no caso do alfabeto fundamental, são 5 tamanhos da ponta. A gente tem as ascendentes, que são os traços que extrapolam a altura de X, como no B, por exemplo. E as descendentes, que são os traços que vão para baixo da linha de X, como no P ou no Q, por exemplo. A gente tem basicamente 2 princípios. O primeiro é o princípio do ângulo, que a gente sempre deve manter o mesmo ângulo para o mesmo tipo de letra. Então, se eu for fazer uma letra A, por exemplo, eu vou manter o mesmo ângulo e só vou mexer a ferramenta sem mudar o ângulo dela. Então, o ângulo mantém o mesmo. E o outro princípio é o que é chamado de translação, que é justamente esse movimento sem girar a ferramenta, sem mover ela. Então, eu mantenho o ângulo e mexo praticamente só o meu braço, sem fazer nenhum movimento girando a ferramenta que eu estou utilizando. Eu sou o Kaique Fernandes, hoje eu falei um pouco sobre caligrafia artística e espero que todos tenham gostado. Até a próxima!